todos. Iniciando, então, mais um SIG Farmaco. Estamos aqui disparando a gravação e hoje contaremos com a presença da doutora Helena Caride, do Biomanguinhos Fiocruz, tendo como moderador o professor François Noel, da UFRJ. Então, em nome da equipe SIG Farmaco, agradeço a presença de todos que estão na sala. Como de costume, sintam-se à vontade para se manifestar ao longo da apresentação pelo chat. Toda a equipe SIG ficará atenta às perguntas e será organizada pelo moderador a pergunta direta à professora doutora Helena Caride. Reforçando aqui a necessidade de vocês colocarem o nome, e-mail, instituição para registros do nosso acesso. Então, essa é a primeira atividade do ano 2020. Então, uma atividade que foi pensada com muito cuidado, principalmente pelo momento em que nós vivemos. Nesse ano em particular, nós teremos pelo menos mais uma atividade que nós batizamos como especial Covid, considerando que estamos passando nos últimos anos, no último ano e nisso também. Então, hoje teremos o privilégio de ter a apresentação da doutora Helena Caride, falando sobre vacinas para o Covid. No próximo mês também teremos mais uma apresentação nesse tópico especial Covid. Isso aí a gente vai comentar mais à frente. Em particular, também esse ano nós teremos algumas mudanças, pelo menos duas pequenas mudanças da nossa agenda, por conta dos conflitos de datas, mas eu vou detalhar logo em seguida. Então, hoje, a moderação será feita pelo professor François Noel, da UFRJ. O nosso SIG Farmaco ocorre sempre às quartas-feiras, no horário de 9 às 10h30. Então, nós somos um grupo de interesse especial em farmacologia, que é uma iniciativa para a estrutura de vídeo e de webconferência da Rede Universitária de Telemedicina, que tem como propósito reduzir as distâncias geográficas e integrar ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. E, ao mesmo tempo, dar oportunidade a um espaço de discussão não só de ensino e pesquisa, mas também de desenvolvimento tecnológico, quando isso se fizer necessário. Então, aqui é uma proposta, vou aumentar aqui, uma proposta de agenda que nós teremos ao longo desse ano. Essa agenda já está disponibilizada no site da SBEFT. No site da SBEFT vocês conseguem ter acesso às apresentações passadas e à agenda desse ano. E como eu havia comentado, hoje nós vamos iniciar aqui no dia 17 com esse tópico especial Covid, falando sobre vacinas. E, excepcionalmente, mais duas outras reuniões ocorrerão fora da agenda de quarta-feira, fora da agenda da terceira quarta-feira do mês, que é o especial Covid do dia 3 de março, onde nós teremos a discussão da temática melatonina natural produzida no pulmão e proteção contra coronavírus. Quem fará a palestra será a doutora Regina Marcos, da USP, tendo como moderadora a doutora Cláudia Silva, da UFRJ. E, excepcionalmente também, teremos num dia que não a terceira quarta-feira do mês, no dia 14 de abril, a temática falando sobre fisiopatologia e perspectiva do tratamento da migrânia, tendo como palestrante a doutora Juliana Chichorro, do Paraná, tendo como moderadora a professora Alexandra Aco, também do Paraná. Essas duas alterações se fizeram necessárias por conta da agenda disponível para as apresentações, da própria Rede RUT. Tá? Tirando essas duas excepcionalidades,
Todas as outras agendas ocorrerão na terceira quarta-feira do mês, de 9 às 10h30, no horário de Brasília. Tá? As nossas atividades já estão bastante difundidas pelo país e nós queremos pontear ainda mais esse mapinha. Nós começamos com uma quantidade estrita, pequena, de instituições participantes. Hoje nós já contamos com 53 instituições que participam ativamente das nossas atividades, das quartas-feiras, às terceiras quartas-feiras do mês. E aqui listo algumas instituições que já têm presença assertiva, né? Sempre conosco nas reuniões. Instituições que já apresentam uma estrutura física da RNP, uma sala de web conference na própria instituição, seja no hospital universitário ou correlato, e instituições que vêm acessando rotineiramente, ou pelo menos acessaram rotineiramente no passado, por essa plataforma de web conference, dos seus próprios notebooks, dos seus próprios equipamentos de conexão. Então, com isso a gente pode observar que conseguimos espalhar ainda mais pelo Brasil a participação de instituições. Isso é muito importante para permear a informação, capilarizar as ações de farmacologia no país e dar oportunidade para as pessoas que se interessem na temática de farmacologia e que possam se aproximar da nossa sociedade brasileira de farmacologia e terapêutica experimental. Para registros e memória, nós temos uma página no YouTube, onde nós colocamos lá, disponibilizamos as apresentações anteriores. Então, acessando essa página, todos conseguem acessar as apresentações já disponibilizadas. Então, conseguimos não só no site do YouTube ter acesso ao vídeo que está sendo gravado, mas pela página da SBEFT ter acesso ao PDF das apresentações. Então, isso garante não só a memória, mas também um material didático e de cunho científico para a nossa comunidade. Considerando as necessidades do sistema de web conference, pedimos para que os participantes mantenham os seus microfones fechados. Dúvidas, perguntas e comentários podem ser feitos a qualquer momento pelo chat, e isso será registrado, estará sendo acompanhado pela nossa equipe para, no momento oportuno da discussão, essas perguntas serem apresentadas na hora que elas forem postas no chat, ou agrupadas de acordo com a percepção do moderador. Então, a estrutura da nossa apresentação começa nesses iniciais, apresentações iniciais, a apresentação da palestrante, isso será feito pelo professor François Noel. Em seguida, a apresentação da palestrante, discussões e um encerramento para o registro. Tá? O registro em particular de presença. Particularmente, hoje, nós ainda não recebemos a senha de presença, mas assim que vocês disponibilizarem o e-mail de vocês, nós estaremos passando essas informações para a equipe da rede UT, RNP, para que eles possam não só registrar a presença, mas como nós podermos sinalizarmos a senha de registro para que vocês possam fazer também a participação na atividade de hoje e ter isso registrado nas nossas estatísticas, que cabe ressaltar, desde que nós entramos no ar em 2018, os acessos vêm sendo crescentes a cada reunião e a cada ano. Então, agradeço a presença de todos e o envolvimento com as participações e a atividade do SIG Farmaco. A partir de agora, então, eu passo a palavra ao professor François Noel, para que ele possa fazer a apresentação da doutora Helena Caride, enquanto eu já coloco a doutora Helena como administradora e organizadora da apresentação. Obrigado, professor François. Doutora Helena, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia a todos. Fazer uma introdução muito breve da doutora Helena Caride, né, como é de costume aqui. Ela é bióloga e fez mestrado e doutorado em Química Biológica pela UFRJ. Ela é, desde 2002, tecnologista sênior da Fiocruz e, atualmente, ela é gerente do programa de vacinas virais
da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos. É interessante notar que ela já chegou, durante um intervalo de 2004 a 2009, ela já gerenciou um projeto de desenvolvimento de uma vacina recombinante, no caso, para a dengue. Então, uma pessoa que é altamente na ponta de tudo que vem acontecendo nas vacinas, não somente na Biomanguinhos, como também no país. Sem mais delongas, então, vou passar a palavra para a doutora Helena Caride para começar a sua apresentação até 40 minutos. Por favor, Helena, seja bem-vinda e obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, François, pelo convite, pela apresentação e todo ao grupo, Emiliano, Cristina, o Dr. Marco Aurélio também, que fez aí a ponte. Eu agradeço aí o convite. E aí eu queria começar falando que eu vou apresentar aqui muitos dados de um grupo de prospecção que a gente estabeleceu em Biomanguinhos e que subsidiou aí toda a transferência de conhecimento e a tomada de decisão na hora da transferência de tecnologia da vacina, alinhado aí com as ações do Ministério da Saúde. E aí é importante a gente falar, como primeiro slide aqui, de como começou essa corrida mundial para o desenvolvimento de uma vacina, né? A gente teve os primeiros casos alertados ao OMS de pneumonias na cidade de Wuhan, no finalzinho de dezembro de 2019, mas já graças aí à tecnologia que a gente tem hoje em dia de sequenciamento rápido, dia 11 de janeiro, a sequência genética do vírus foi compartilhada com a comunidade científica e foi aí, a partir daí, que foi possível iniciar todo o desenvolvimento de vacinas e fármacos, etc. Tanto que, no início de fevereiro, já tínhamos 21 candidatos em estudos pré-clínicos de desenvolvimento de vacinas. E no dia 16 de março, veja bem, poucos meses depois, o primeiro candidato à vacina já entrou em estudo clínico de fase 1, que foi um candidato desenvolvido pela empresa Moderna, que tem uma vacina de RNA. Agora, em janeiro, nós tínhamos 45 candidatos em fase clínica e 222 projetos em fases pré-clínicas. E como é esperado aí no desenvolvimento, né, de vacinas e outros produtos, já temos 4 produtos que foram abandonados por diversas razões, mas que falharam aí na sua fase clínica, fase 1. Mas temos hoje já 8 produtos registrados e mais 2 com uso limitado que eu vou falar para vocês, que já estão sendo usados aí no dia a dia da vacinação. E quais eram as características do cenário de desenvolvimento aí logo no início dessa pandemia, né? E que ainda nos percorre aí nesse desenvolvimento. A incerteza sobre o desenvolvimento e a manutenção da imunidade, a possibilidade de reinfecção. Temos uma discussão aí de casos suspeitos de reinfecção. Muitas oportunidades de financiamento foi uma característica. Temos aí instituições como CEP, como COVAX, que são aceleradores do desenvolvimento, investidores de desenvolvimento. Muitas associações de empresa, a maioria não foi sozinha nesse desenvolvimento, se associou a outras para acelerar e unir expertises, né, na área. Alternativas seguras aí para o registro, mas num caso de emergência, então todas as agências regulatórias, inclusive a Anvisa, permitiram que a gente fizesse uma submissão continuada, de forma que a agência fosse recebendo os pacotes de resultados e já analisando e dando feedback aos desenvolvedores para que a gente pudesse acelerar essa análise, né? Um foco aqui em assegurar um acesso equitativo em escala global de maneira sustentável, porque se a gente não tiver o mundo protegido, ninguém vai estar protegido, porque o vírus continua circulando e acumulando mutações, como a gente está vendo aí. O desenvolvimento aí acelerado, chamado de fast track, mas é importante a gente dizer aqui que nenhuma etapa foi pulada do desenvolvimento, as etapas foram paralelizadas, de forma que a gente pudesse acelerar, mas não descuidar da segurança. E destaque aí para tecnologias inovadoras, que a gente chama de produtos que ainda não tinham licenciados outros produtos usando essa mesma plataforma. E aí, dentro dessas plataformas, a gente
pode avaliar aí que a gente tem, no desenvolvimento de vacinas para COVID, diversas plataformas em uso. Então, desde vírus inativado até plataformas de ácidos nucleicos de desenvolvimento de vacinas, DNA e RNA, o uso de vetores virais, tanto vivos como não replicativos, vacinas desenvolvidas na base de proteínas e vírus inteiros. E dentro dessas plataformas, como está a distribuição aí desse desenvolvimento? Então, a gente chama essas plataformas mais inovadoras de plataformas de terceira geração, né? Temos aí a plataforma que está mais em uso, vacinas de ácidos nucleicos, onde a gente pode ver 79 vacinas em desenvolvimento dentro dessa plataforma. Seguida, logo em seguida, de vetores virais, 71 vacinas e vacinas sintéticas. Já vacinas de segunda geração, como proteínas de subunidade, nós temos 92 vacinas em desenvolvimento, seguidas por VLPs. E vacinas de primeira geração, que usam tecnologias mais clássicas de desenvolvimento, nós temos aí as que estão mais à frente, 23 vacinas usando a plataforma de vírus inativado. E como fica a distribuição dessas plataformas e do número de vacinas em desenvolvimento e por fase de desenvolvimento? Então, nós vemos aqui que a plataforma mais usada no momento é a vacina de subunidade proteica, onde nós temos aí 21 vacinas em desenvolvimento clínico, 58 em estágio pré-clínico e 17 em desenvolvimento, já numa fase mais inicial de desenvolvimento da pesquisa. Vacinas de ácidos nucleicos, também 21 já em fase clínica, 47 em fase pré-clínica e 14 em fases mais iniciais. E, em terceiro lugar, vacinas de vetores virais, que a gente vai falar bastante aqui nessa palestra. E o que a gente tem no momento de vacinas já licenciadas, aprovadas para uso emergencial ou de uso limitado? Nós temos 2 vacinas usando plataformas de ácidos nucleicos, aí no caso o RNA mensageiro, uma desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, que já está aprovada em vários países, seguida da vacina da Moderna, aqui também uma plataforma de RNA, também já aprovada em vários países. 3 vacinas que usam a plataforma de adenovírus, tá? De vetor viral não replicativo. Aqui temos a Oxford AstraZeneca, que é a vacina que está sendo incorporada pela Fiocruz, a CanSino, que usa um adenovírus humano, a Oxford AstraZeneca usa um adenovírus de chimpanzé, a CanSino, o Instituto Gamaleya, ambos usam um adenovírus humano. No caso da Sputnik do Instituto Gamaleya, são 2 adenovírus, o adenovírus 5 e o adenovírus 26. Temos também uma vacina baseada em epítopos, uma vacina sintética, baseada em epítopos, peptídeos sintéticos, também na Rússia, a Epivac Corona. E 4 vacinas usando uma plataforma mais clássica de desenvolvimento, que são vacinas inativadas. 2 vacinas da Sinopharm, uma usando uma cepa de Wuhan e outra usando uma segunda cepa de Wuhan, mais desenvolvida em Beijing. A vacina Covaxin, desenvolvida pela Índia, pelo Instituto Bharata Biotech. E, finalmente, a vacina Coronavac, muito falada aí por todos nós, uma vacina inativada, desenvolvida pela Sinovac e que está sendo também transferida pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. E aqui apenas uma foto mostrando aí um momento histórico da primeira idosa vacinada aí com a vacina da Pfizer AstraZeneca, que foi uma das primeiras vacinas aí aprovadas para uso no público. E o que a gente tem hoje de resultado sobre a eficácia dessas vacinas que eu já falei para vocês? Então, a gente tem aqui um resumo da eficácia dessas vacinas, onde a gente tem tanto a Pfizer, BioNTech e a Moderna, que são 2 vacinas de RNA com 95% e 94% de efetividade.
A vacina da Gamaleia, do Instituto Gamaleia, que é uma vacina de adenovírus com 92% de eficácia, seguida da vacina da Novavax, com 89% de eficácia, mas seguida agora da vacina da Oxford AstraZeneca, também uma vacina de adenovírus com 70% em média de eficácia, da Johnson, que analisou recentemente aí, e publicou seus dados com 66% de eficácia, e a Coronavac com uma média de 50% de eficácia. Vale dizer aqui nesse ponto que esses são dados de análises interinas dos resultados. E à medida que os resultados, que o estudo clínico vai caminhando e novos resultados vão acontecendo, esses resultados de eficácia podem ir mudando e ficando cada vez melhores, com certeza. E esse quadro aqui é um quadro muito interessante, porque a gente faz um comparativo dessas vacinas em relação às suas eficácias e os resultados de anticorpos neutralizantes obtidos nos estudos clínicos, né? Sempre comparado aqui com um grupo chamado de HCS, que é o grupo que é o título dos anticorpos neutralizantes de pessoas convalescentes de Covid. Então, esse é o nosso ponto de comparação, já que hoje a gente não tem standards, não tem amostras padrão que a gente possa fazer um comparativo entre esses resultados desses diversos desenvolvedores, né? Então, é claro que os resultados de anticorpos neutralizantes podem variar de acordo com a metodologia que cada um dos fabricantes está utilizando durante a sua análise. Mas o que a gente pode ver aqui que as vacinas que têm os títulos de anticorpos neutralizantes mais altos são os que têm também seus níveis de eficácia mais altos aqui embaixo. Isso é um ponto interessante de se discutir, de se analisar, porque se a gente aumentar os títulos de anticorpos neutralizantes, a gente pode ver também um aumento da eficácia dessas vacinas. E aqui é um pouco para mostrar para vocês que esses estudos clínicos, eles, apesar de a gente já ter registros emergenciais, eles continuam com datas que vão até o segundo semestre de 2022. Então, dados novos estão sendo gerados o tempo inteiro e vão sendo publicados. Por isso, toda vez que eu falo desse assunto, eu tenho que atualizar essa palestra na noite anterior, para que eu traga aí os novos resultados que surgiram no dia anterior desses desenvolvimentos. Então, até a gente encerrar esses estudos, teremos outros graus de eficácia provavelmente sendo anunciados aí. E aqui esse é um dado do início aí de fevereiro, onde a gente já tem quase 105 milhões de doses aplicadas em todo o mundo e como elas estão sendo distribuídas aí ao redor do planeta, né? E aqui a gente pode ver nesse quadro, por plataforma, né, de desenvolvimento, aqui as vacinas baseadas em ácidos nucleicos, aqui as vacinas baseadas em adenovírus e as vacinas inativadas, o número de países que já implementaram essas vacinas em seus portfólios. Então, vejam que a vacina da Pfizer e BioNTech já está sendo usada em 61 países, seguido da Moderna e em segundo lugar da Oxford AstraZeneca e em quarto lugar aí da Gamaleia. Outro dado interessante que eu levantei ontem é o percentual de vacinados com pelo menos uma dose aí ao redor do mundo. E vemos que o país que está mais à frente em vacinar a sua população, em ter uma cobertura vacinal, é Israel, com 46,1% da sua população já vacinada, com pelo menos uma dose. Lembrando que todas as vacinas estão sendo preconizadas aí com 2 doses para esse grau de eficácia que eu comentei anteriormente, seguido do Reino Unido, dos Estados Unidos e Emirados. E aí aqui a gente tem o Bahrein, Emirados Árabes, Chile, Sérvia, Turquia e o Brasil com 2,4% da sua população já vacinada.
E qual é o quadro de registros? Isso daqui é um slide do site da Anvisa, que está sendo atualizado diariamente. E qual é o quadro de registro no Brasil? Então, inicialmente, para a gente registrar uma vacina no Brasil, a gente precisava que essa vacina estivesse sendo estudada na população brasileira. Hoje, a Anvisa já flexibilizou um pouco esse registro, lembrando que é um registro emergencial, não é o registro definitivo. Para o registro definitivo, a gente precisa ainda dos estudos clínicos sendo realizados no país, porque a gente tem características étnicas diferentes, então isso precisa ser avaliado no país. Nós temos aqui a vacina da Oxford AstraZeneca e da Sinovac, ambas em colaborações com instituições brasileiras, a Fiocruz e o Butantan. Essas duas vacinas elas vão ser produzidas no país também, não serão apenas estudadas no país, mas elas serão produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan. Teremos, então, a capacidade de produzir nossas próprias doses, mas temos também em estudo a vacina da Pfizer, BioNTech, e a da Janssen, que podem também entrar aí no calendário de imunização a partir da sua aprovação para uso emergencial no país, que ainda não aconteceu. As únicas que já foram aprovadas aí para uso emergencial foram a vacina da Oxford AstraZeneca, Fiocruz, e da Sinovac com o Butantan, e que já estão sendo usadas aí na campanha de vacinação. Como eu falei, a Anvisa vem evoluindo também aí nas discussões com os desenvolvedores, envolvido o tempo inteiro nas discussões e nos resultados, e flexibilizou recentemente aí o registro, aceitando que testes clínicos fora do Brasil também possam ser utilizados para um registro emergencial, abrindo aí a possibilidade de novos entrantes. Esse é um quadro bem complexo, mas como vocês vão ter acesso aí à apresentação e ao vídeo, vocês vão poder olhar com cuidado, mas eu reúno aqui o número de doses que já foram negociadas, os que ainda estão em negociação, aí no caso da União Química e da Precisa Medicamentos, e que possivelmente cobrirão aí uma parte da população durante a vacinação no ano de 2021. Então, nós temos vacinas vindo do consórcio COVAX, vacinas inicialmente desenvolvidas aí pela Oxford AstraZeneca, mas ainda teremos doses que podem vir de outros laboratórios. As vacinas do Butantan, da Fiocruz, e aqui a gente tem todas as doses pelo calendário de entregas, mas temos também vacinas ainda em discussão do Instituto Gamaleya, através da União Química, e da Bharata Biotech, uma vacina inativada, junto com a Precisa Medicamentos. Se tudo der certo e a gente receber realmente essas doses, teremos, durante o ano de 2021, 389 milhões de doses para a população, para serem aplicadas na população, se registradas, né? Lembrando aí que a maioria dessas vacinas são no esquema de 2 doses e que a gente tem 212 milhões de habitantes, então ainda não teremos uma cobertura total da população. E qual é a situação agora no Brasil? Nós temos 5,2 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose aí, o que, como eu já falei, cobre 2,5% da população brasileira, graças ao Instituto Butantan e à Fiocruz e seu trabalho aí de transferência de tecnologia e co-desenvolvimento com instituições como a Sinovac e a Oxford AstraZeneca. E aí eu trouxe aqui um momento pessoal, que é a vacinação do meu pai, que entrou aí essa semana, com 84 anos, na fila aí, de vacinação. E como a Fiocruz decidiu aí pela transferência de tecnologia da Oxford AstraZeneca, sempre focado numa independência nacional, de forma que a gente tivesse nossas próprias doses produzidas, né? Então, nós focamos nossas ações em ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, sempre em consonância com o Ministério da Saúde.
Eu vou falar principalmente aqui de vacinas, né? Então, a gente, lá em abril, a gente começou a busca de parcerias que seriam de curto prazo, com foco na transferência de tecnologias de vacinas candidatas mais avançadas, de forma que a gente pudesse promover o acesso rápido à população de uma vacina de Covid. Fizemos uma série de reuniões, aí, muitas empresas contatadas, empresas que contactaram a Fiocruz também, muitas reuniões com essas empresas junto com o Ministério da Saúde, vários acordos de confidencialidade, e vemos que nós discutimos as diversas plataformas aí em desenvolvimento, né? E tivemos como resultados aí dessa discussão um acordo de encomenda tecnológica, que eu vou falar a seguir, com o escalonamento e a produção aí de 100,4 milhões de doses, uma transferência de tecnologia completa da IFA, além de iniciativas internas de desenvolvimento e projetos de co-desenvolvimento. Então, a partir dessas discussões, nós utilizamos algumas premissas na tomada de decisão, né, que foram fatores críticos. Primeiro, um acordo que nos desse autossuficiência de produção. Então, para isso, a gente precisaria de uma plataforma de produção já existente em Biomanguinhos, de forma que a gente pudesse adaptar essa plataforma de produção e já iniciar rapidamente a produção nacional. E, mais além disso, a gente precisava também de dados que nos desse alguma segurança de que a gente estava escolhendo uma plataforma tecnológica aí, substanciada por resultados científicos. Esses três pilares aqui sustentou a nossa tomada de decisão aí por um acordo de transferência de tecnologia e de co-desenvolvimento com a Oxford AstraZeneca. Dentro dessa plataforma, que é chamada como uma plataforma, digamos, inovadora, porque existem poucos produtos licenciados e nenhuma vacina de uso amplo usando essa plataforma, mas temos aí toda uma gama de desenvolvimento que já está sendo estudado há mais de 20 anos. Então, temos aí 350 estudos científicos já publicados, mais de 20 mil pessoas participaram de ensaios clínicos usando essa plataforma de adenovírus. A própria Oxford desenvolveu uma vacina baseada no adenovírus de chimpanzé para um outro coronavírus relacionado com SARS-CoV-2, que é o MERS. Essa vacina ela já chegou a estudos clínicos de fase 1, com bons resultados de segurança e imunogenicidade, com voluntários que foram seguidos aí durante 1 ano, mostrando que seus anticorpos neutralizantes depois de 2 doses eram mantidos mesmo 1 ano depois da aplicação. Temos também outros desenvolvimentos, para o Instituto Gamaleya, que também desenvolveu a vacina para MERS. Temos uma droga usando a plataforma de adenovírus para carcinomas, que já foi aplicada em 30 mil pacientes, além de 2 vacinas usando a plataforma de adenovírus 5 e adenovírus 26, desenvolvidas para ebola e que já foram aplicadas e implementadas e muitas pessoas já vacinadas usando essa vacina desenvolvida por essa plataforma. Na época, a gente tinha esses resultados que eu comentei com você, os resultados de estudos clínicos de fase 1, aí, não só anticorpos neutralizantes, mas desenvolvimento de uma resposta celular usando essa vacina para MERS, resultados promissores aí de pré-clínicos em primatas não humanos, mas era uma vacina que era substanciada também para outros estudos e para outras doenças usando essa mesma plataforma. E tínhamos já os estudos clínicos de fase 1/2, já os primeiros resultados, quando foi tomada a decisão de transferir essa tecnologia. Então, o que tínhamos na época, ficou um pouco aí fora de foco, agora que eu estou vendo, quando eu converti para o PDF, mas o que tínhamos na época aí era os resultados do clínico de fase 1/2, onde tínhamos aproximadamente 1.000 participantes, a metade deles sendo vacinadas com essa vacina, 10 deles tomaram 2 doses, e isso substanciou aí a tomada de decisão para que a vacina fosse para o estudo clínico de fase 3 no esquema de 2 doses, sendo que esses participantes tiveram 100% de soroconversão, apresentaram anticorpos neutralizantes contra o vírus.
Mas hoje nós temos todo esse quadro aqui dos vários estudos clínicos que estão acontecendo ao redor do mundo. Cada estudo clínico tem um apelido aí chamado de COV1, 2 e 3. Os maiores estudos aí estão acontecendo com em torno de 30 mil participantes aqui em vários locais do mundo. E também na África do Sul, no Reino Unido e no Brasil. E novos estudos estão começando a acontecer de um acordo entre a Oxford AstraZeneca e o Instituto Gamaleya para que essa vacina seja estudada no esquema de priming boost. Além disso, nós temos aí na literatura já em torno de 6 trabalhos publicados com esses resultados do estudo clínico de fase 1. Deixo aqui a lista para quem tiver interesse em analisar esses dados com mais calma. Aqui a gente vê a fase do estudo, o número dos estudos clínicos que estão relacionados aí, a esses resultados, um resumo aí desses achados e a referência desses artigos publicados. Então, nós vemos aqui mais um estudo de fase 3 aí que saiu bem recentemente, no dia 1º de fevereiro, mostrando novos resultados de eficácia para essa vacina, em torno de 76% já com uma dose e 82,4% com 2 doses, mais 100% para casos de hospitalização. Então, como eu já falei, a gente iniciou esse acordo aí com a garantia de 100,4 milhões de doses pela transferência da IFA para o Brasil, processamento final do Brasil, mas nós tínhamos uma capacidade de processamento final de até 40 milhões de doses e também iniciamos a incorporação da tecnologia de produção da IFA, que deve começar aí no 2º semestre. Então, nós temos aqui todo o nosso cronograma para o ano de 2021, onde a gente vai ter de janeiro a julho a produção de 100,4 milhões de doses com a importação de IFA, e aqui a gente pode ver os detalhes depois se vocês tiverem interesse, mas já a partir de agosto nós teremos a produção incorporada no Brasil e a capacidade de produzir mais 110 milhões de doses até dezembro. Já toda uma produção nacional. Isso daqui é uma foto, um registro da visita que foi feita em Yuxi, tanto pela Anvisa como por representantes da Fiocruz em dezembro de 2020, e que foi aí uma auditoria, uma inspeção da Anvisa para o registro das boas práticas de fabricação da IFA que está sendo transferida para a Fiocruz e envasada aqui na Fiocruz. Outro registro aí de quando chegaram as primeiras doses, para a gente começar aqui a campanha no Brasil, já que a gente ia demorar ainda para trazer a IFA, envasar, fazer o processamento final, o controle de qualidade. Foram negociadas 2 milhões de doses com a Índia, que está produzindo também a vacina da Oxford AstraZeneca lá. Eles começaram a transferência de tecnologia antes e já tinham doses prontas, e foram com essas doses que a gente começou a campanha de imunização, e esse foi o momento aqui, no início de janeiro, de muita emoção aí para todo mundo da Fiocruz e do Brasil, com a chegada dessas primeiras doses. E agora, no dia 6 de fevereiro, nós recebemos o primeiro lote de IFA, aqui na Fiocruz. Essa IFA já está sendo processada e vai entrar aí em controle em breve, para que a gente possa liberar esses primeiros lotes. E aqui uma visão da nossa área de produção, onde essa vacina está sendo produzida, aqui no campus do Rio de Janeiro, da Fiocruz, na Avenida Brasil, para quem não conhece, e a nossa caixa com o produto, que cada pedacinho disso é uma vitória para a gente, aí, que a gente está trazendo para a implementação dessa vacina no Brasil.
Mas a gente não pode esquecer que temos também desenvolvimentos autóctones ao longo aí do Brasil inteiro, 8 instituições nacionais com 16 projetos, isso é o levantamento também no nosso trabalho de prospecção. Na Fiocruz temos 7 alvos, 3 em Biomanguinhos, 3 no Instituto René Rachou, mais um no AGEO Magalhães, mas temos outras instituições desenvolvendo suas próprias vacinas, e essas vacinas possivelmente serão vacinas de segunda geração e que trarão também novos resultados e provavelmente resultados aí promissores de eficácia. E quais são os desafios atuais, né? Então, nós temos aí vacinas candidatas, pioneiras, que se todas elas forem aprovadas, nós teremos em torno de 10 bilhões de doses disponíveis até o final de 2021, mas nós temos 7,8 bilhões de habitantes no planeta. Lembrando aí que a gente precisa de 2 doses para uma proteção, né? Então, isso ainda é um desafio a gente ampliar essa capacidade de produção mundial. Muitas vacinas são baseadas em tecnologias que ainda não foram escalonadas, então a fabricação dessas vacinas é um desafio, o escalonamento dessa produção é um desafio. A gente tem uma taxa de sucesso do fase 3 clássica, né, que pode variar em 30% a 70%, então, como a gente viu, algumas vacinas já estão sendo abandonadas, pode ser que outras vacinas que estejam em desenvolvimento mais avançado também não mostrem bons resultados e tenham que ser abandonadas. E, como a gente já está vendo, muitas vacinas não geram uma imunidade esterilizante, né? Tem uma eficácia de aproximadamente 50% a 70%, mas reduzem a gravidade da doença, e isso já é muito positivo. Mas a cobertura vacinal é um ponto muito importante para a gente aumentar aí a capacidade da eficácia dessas vacinas, né? Quanto maior a cobertura, menor é aceitável a eficácia de uma vacina e vice-versa. Então, estudos de modelagem mostram aí que uma vacina com uma eficácia entre 60% e 80% pode permitir, sim, a redução das medidas de proteção e distanciamento físico no futuro, mas exigiria aí uma alta cobertura. Por isso é muito importante a gente acelerar a vacinação aí no Brasil e no mundo, né? E quem são os maiores produtores mundiais aí? Então, a gente tem na frente aí os Estados Unidos, seguido da Índia, da China, o Reino Unido, a Alemanha e a Coreia do Sul. Esses são os principais produtores de vacina e que vão distribuir vacinas aí para o mundo. E aí, já chegando para o final da palestra, os desafios que estão entrando aí com o surgimento de novos variantes. À medida que isso, assim, vale a pena a gente falar que os vírus, eles se apresentam em quase espécies. É natural que os vírus eles se adaptem e tentem escapar aí do sistema imune. Então, é natural que a gente veja a evolução desse vírus e o acúmulo de mutações. É uma infecção, uma epidemia, uma pandemia muito recente. O vírus pulou recentemente de uma espécie para outra, né, do morcego para o homem, e é natural que ele venha acumulando mutações adaptativas. Mas essas mutações são um sinal de alerta. Nós já temos algumas variantes circulando aí na Amazônia, no Reino Unido e na África do Sul, e aqui, quem quiser ver mais detalhes, a gente vê na proteína spike quais são as mutações que foram acumuladas e em que regiões. E a gente tem que estudar o tempo inteiro o impacto dessas variações, né, desses mutantes, na eficácia das vacinas. Por enquanto, os resultados que os desenvolvedores obtiveram usando soros de pacientes já vacinados mostram que a eficácia ainda está mantida. A gente vê uma redução na neutralização para alguns variantes, mas a gente tem outros elementos no sistema imune que protegem os vacinados como uma resposta celular. Então, até o momento, os resultados são positivos, mas em breve pode ser que a gente precise atualizar essas vacinas, e com isso a gente precisa de toda uma discussão regulatória, de maneira que essa atualização seja rápida o suficiente, de maneira que a gente não precise realizar estudos clínicos novamente com essas vacinas atualizadas. Então, isso é uma discussão que está
em andamento. E quais são as perguntas que ficam e os desafios, né? O tempo de duração da proteção dessa vacina, né? Quanto tempo essas vacinas vão proteger o vacinado? Isso a gente só vai ter essa resposta, esses resultados, à medida que os estudos clínicos caminharem e a gente observar esses resultados ao longo do tempo nesses vacinados, né? Então, pode ser que a gente precise de novas vacinações anuais. Isso ainda precisa ser avaliado nos estudos clínicos. A gente tem aí o desafio, e a notícia que é boa, de que cada vez mais vacinas serão lançadas. Isso é muito bom por um lado, mas isso traz aí um desafio para os estudos clínicos. Então, os estudos clínicos não vão poder ser mais controlados por placebos, já que ficaria antiético, já que a gente tem vacinas lançadas, usar um placebo no estudo clínico. Isso complica bastante o estudo clínico em si e a análise dos resultados. Então, a gente tem que discutir aí como licenciar vacinas adicionais. Seriam estudos de não inferioridade com as vacinas já registradas, mesmo que em registro em emergência? Tudo isso tem que ser discutido com as agências regulatórias. Quais são as taxas de infecção? Será que essas taxas de infecção vão mudar? Elas serão reduzidas realmente a partir da implementação das vacinas nos países? A gente vê aí em países como Israel, que já chegou a 46% de implementação das suas vacinas, resultados divulgados aí na mídia dizendo que eles já reduziram a sua taxa aí de hospitalização. E temos que estudar para ver se isso realmente já é um impacto positivo da vacina. O coronavírus vai passar a ser sazonal, como a gripe e a dengue, a partir da implementação dessas vacinas? Isso é uma pergunta. E essas novas variantes, vamos ter que atualizar as vacinas? Será que teremos correlatos de proteção? Anticorpos neutralizantes e respostas celulares poderão ser usados como correlatos de proteção para que a gente possa licenciar nas novas vacinas? E em quanto tempo teremos aí a tão sonhada proteção de rebanho, de forma que o vírus pare de circular? Então, ainda não temos resposta para essas perguntas. E quais são as lacunas aí de desenvolvimento, né? Dados de segurança e eficácia em crianças e adolescentes, que por serem grupos menos acometidos por doenças graves, não foram contemplados aí no início dos estudos clínicos. A segurança em gestantes, que tem que ser avaliada. Coadministração com outras vacinas, que também temos que avaliar. Otimizar as formulações de forma que a gente tenha estabilidade das vacinas, principalmente vacinas de ácidos nucleicos, que a gente vê que tem uma estabilidade um pouco mais reduzida. E otimizar a duração da proteção, novas apresentações e vias de vacinação, melhorar a amplitude da proteção contra essas novas variantes e estudar eventos adversos raros, que só vão ser vistos aí ao longo do tempo. E outro desafio é a intercambiabilidade, né, que eu queria terminar em minha palestra falando disso. Podemos usar, e essa é uma pergunta que está sendo feita em vários países que implementaram vacinas diferentes, de plataformas diferentes, podemos usar uma vacina na primeira dose e uma outra vacina na segunda dose? Então, temos estudos aí de intercambiabilidade começando. A Oxford já está estudando a sua vacina de adenovírus junto com a vacina desenvolvida pela Pfizer em BioNTech, vacinas de mRNA, mas esses resultados vão chegar no final desse ano, os primeiros resultados. E, além disso, os esquemas de priming boost, como eu falei lá um pouco no início da palestra, a Oxford AstraZeneca também já está estudando o uso da sua vacina junto com o booster do adenovírus 26 desenvolvido pelo Instituto Gamaleya. É clássico, e sabemos classicamente que a resposta imune ela melhora bastante quando a gente tem um boost, uma primeira vacinação e uma segunda vacinação. E a gente tem aí um boost da resposta imune, e possivelmente se a gente usar uma outra plataforma nesse segundo boost, aí, nessa segunda vacinação, a gente tenha respostas imunes mais robustas e talvez uma eficácia melhor.
E aí eu queria terminar minha palestra lembrando a todos que Biomanguinhos tem um simpósio internacional, e aí eu convido a quem quiser inscrever trabalhos ou mesmo participar desse simpósio internacional. As inscrições ainda estão abertas para que todos possam participar. Agradeço e deixo o meu contato aí para todos, agradeço a todos, estou aberto aí a perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Conseguiu apresentar um monte de informações, certamente várias delas novas para quem não acompanha, né? E também dentro do tempo que tínhamos considerado interessante, para abrir agora para as perguntas. Antes disso, além de te parabenizar, eu quero também mostrar que temos orgulho de ter instituições brasileiras com a Fiocruz e o Instituto Butantan, né? E essas estratégias de captação da tecnologia, transferência de tecnologia, eu acho que é fundamental para um país como o Brasil. Então, sentimos orgulho de ter o representante da casa aqui nos dando essa palestra. Então, nós vamos abrir as perguntas, né? Vocês podem abrir as câmeras, né? Quem quiser, deixando ainda o microfone fechado até ser chamado para quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, né? Mas o chat já está rolando. Enquanto vão aparecer, então, as perguntas, eu vou iniciar, né, já que não tem ainda nenhuma, com uma pergunta sobre eficácia, né? Já se discutiu muito, eu li algumas coisas, acompanhei algumas apresentações sobre aquele tal de 50% da eficácia da Coronavac. Me pareceu, queria a opinião de especialistas, você no caso, que, na realidade, os critérios clínicos para determinar quando haveria uma medição de PCR varia muito de um estudo para outro, e que isso, por si só, poderia explicar diferenças de eficácia nesses primeiros estudos de fase 3. Depois nós teremos a situação real. Né, o que você pode me dizer a respeito disso? François cortou um pouquinho a sua pergunta em relação à medição de RNA. Você pode repetir um pouquinho? Sim, desculpa. Então, em termos de eficácia, houve muita diferença na forma, nos critérios clínicos que determinavam nos estudos de fase 3 quando se faria um teste PCR para verificar a infecção. E que isso poderia explicar variações de eficácia, como, por exemplo, o tal de 50% da Coronavac, né, em relação a outras. Qual seria a sua opinião a respeito? Então, isso é importante que você está levantando, porque existe muita comparação. O Butantan tem 50% de eficácia, a AstraZeneca tem, em média, 70%. Mas, como você falou, os estudos clínicos, cada um estabeleceu seus critérios de avaliação, né? Então, por exemplo, a Coronavac ela foi testada exclusivamente em profissionais de saúde que estavam mais à frente do atendimento de pacientes e, claro, mais expostos ao vírus, né, digamos. Enquanto a vacina da Oxford AstraZeneca também foi testada em profissionais de saúde, mas numa gama mais ampla de profissionais de laboratório, profissionais não só da linha de frente. Então, isso sim pode influenciar na análise. Eu não tenho detalhes, François, do estudo da Coronavac, eles não publicaram ainda resultados de fase 3, então o que a gente sabe é muito o que está sendo divulgado aí pela mídia. Quem analisou o pacote regulatório foi a Anvisa, eles publicaram apenas os resultados de fase 1 e 2, então eu não consigo te dar detalhes sobre isso. Mas, obviamente, que o momento em que você analisa se a pessoa está apenas com sintomas e cada um dos estudos analisou sintomas diferentes. Eu, por exemplo, vi que no caso da Coronavac, bastava ter febre para a pessoa já entrar no critério de análise, enquanto que a Oxford AstraZeneca ela usou um critério às vezes mais rigoroso. Então é difícil a gente comparar.
E a gente só vai ter aí o resultado final de eficácia quando esses estudos realmente terminarem, né? E que a gente seguir aí com a duração da imunidade. E lembrando que todas as análises de eficácia foram feitas em um grupo pequeno de casos, né? Em torno de 100, 150, 200 casos. À medida que o número de casos for aumentando, esses resultados de eficácia vão mudando também. E a gente vai conseguindo ter novas análises. Por exemplo, recentemente se avaliou para a Oxford AstraZeneca que o espaçamento de dose sendo maior, a gente teria uma eficácia melhor. E isso foi conseguido aí numa segunda análise, numa segunda avaliação de grupos pequenos que estavam sendo estudados nesse estudo clínico de fase 3. Perfeito, obrigado. Agora uma pergunta no chat do Paulo Gini. Ele pergunta o seguinte: em meio a várias opções de vacinas e de uma dificuldade de planejamento que estamos observando, como fica em termos de imunidade da população, no caso de estarmos vacinando a população com diferentes vacinas e com diferentes eficácias? Excelente pergunta. Isso realmente a pergunta. Em que ponto, né, com diferentes eficácias, a gente vai ver a gente vai conseguir frear a circulação do vírus, né? Por isso que eu acho que é importante a gente trazer o máximo possível de vacinas para o Brasil e conseguir uma ampla cobertura. Quanto maior a cobertura, maior a chance da gente frear a circulação do vírus. O que a gente tem visto é que com essa eficácia em torno de 50%, 70%, e esses são dados ainda também ainda em pequenos grupos, a gente vê que alguns pacientes ainda têm vírus na sua nasofaringe, apesar de não terem sintomas. Então, isso é uma questão. Esses pacientes podem transmitir esse vírus? Isso são perguntas que ficam em aberto. Então, assim, é complicado, enquanto a gente não tiver uma ampla cobertura, e aí eu falei isso no finalzinho da palestra, que a eficácia é uma medida relativa também da cobertura. Se a gente não tiver uma ampla cobertura, a eficácia, quanto menor, pior é para frear a epidemia, a gente não vai conseguir frear essa circulação viral. Por isso que é muito importante, a gente fala o tempo inteiro, em que as medidas não farmacológicas continuem. Que apesar de a gente ter começado a campanha de vacinação, de algumas pessoas já terem tomado 2 doses, que essas pessoas continuem se protegendo e que as pessoas continuem usando medidas não farmacológicas de forma que a gente ajude aí a frear a circulação do vírus. Porque no momento a gente não tem todas as respostas. Obrigado. Uma pergunta agora da Beth Linder, da Federal de Santa Catarina. A curiosidade dela é por que as vacinas de primeira geração são as que menos estão sendo fabricadas, estudadas. Seria porque demonstraram menor eficácia, como a Coronavac? Não é bem por isso, não. Eu acho que é pela velocidade em que a gente consegue desenvolver essas vacinas. Veja bem, que uma vacina de RNA é uma vacina totalmente sintética. E que em poucos meses a gente conseguiu chegar a um estudo clínico de fase 1, lá no início de março do ano passado, né? Por quê? Basta você ter a sequência da proteína spike para você conseguir sintetizar um RNA mensageiro e produzir ele numa escala razoável, sinteticamente. Você não precisa de um sistema biológico para produzir essa vacina. Enquanto uma vacina, por exemplo, de uma via mais clássica, que é uma vacina inativada, você tem todo um caminho de desenvolvimento mais longo. Você tem que isolar o vírus, você tem que estabelecer a metodologia de cultivo desse vírus numa célula, você tem que ter uma célula já preconizada e aprovada para uso em vacinas. Então, essa linhagem celular é uma linhagem especial, não pode ser qualquer linhagem celular de laboratório.
O vírus tem que replicar bem nessa linhagem celular para dar título suficiente para você ter um vírus no final desse cultivo. Então, você tem que estabelecer toda essa metodologia de cultivo. Essa metodologia de cultivo tem que ser escalonado. E, às vezes, o que você vê na bancada, você não vê em grande escala. Né? Você não consegue reproduzir diretamente isso em grande escala, e depois em grande escala você tem que inativar esse vírus, garantir que ele está totalmente inativado, porque, veja bem, o que foi cultivado ali na célula é um vírus selvagem, então você tem que ter todo um controle de qualidade muito rigoroso, que é demorado, para você demonstrar que esse vírus foi totalmente inativado. Ele tem que ser purificado, envasado e formulado de uma maneira que ele fique estável e na presença de adjuvantes para melhorar a resposta. E se a gente fizer uma comparação aí com uma vacina, por exemplo, de influenza, que usa também uma plataforma clássica, que é uma plataforma também inativada, uma vacina fragmentada e inativada, a gente tem em torno de 50% e 60% de eficácia para a vacina de influenza. É engraçado que isso ficou muito discutido agora por todo mundo, isso é legal, né? Porque as pessoas estão sabendo cada vez mais sobre vacinas e sobre eficácia, mas nunca ninguém se perguntou quanto seria a eficácia de uma vacina para influenza. E a gente tem aí mudanças sazonais do vírus e por conta também da baixa eficácia dessa vacina, uma eficácia média, digamos, aí em torno de 50%, 60%, a gente tem que fazer vacinações anuais. Então, assim, as rotas tecnológicas de terceira geração permitiram com que a gente pudesse desenvolver vacinas muito mais rápidas. Por exemplo, a plataforma de adenovírus, aí dando um outro exemplo, era uma plataforma de adenovírus que já estava pronta. O que os pesquisadores de Oxford conseguiram fazer, que tiveram que fazer? Fizeram o que a gente chama de corte-cola, né? O cut and paste. Tiraram aí a proteína spike do MERS, que eles já tinham desenvolvido o adenovírus para MERS, e colocaram a proteína spike do SARS-CoV-2. Isso permitiu uma celeridade no desenvolvimento que a gente não tem para rotas mais clássicas, né? A gente tem que fazer todas essas etapas. Uma outra rota clássica que não está sendo muito explorada é a atenuação do vírus. É você fazer passagens seriadas do vírus e atenuar ele através de passagens seriadas. Mas isso é uma rota, então, muito demorada, porque você tem que estudar em todas as passagens se o vírus realmente atenuou e se ele não vai causar doença. E mais, se ele não vai reverter esses marcadores de atenuação. Então, assim, o avanço da tecnologia permitiu que a gente desenvolvesse vacinas mais rápido, e por isso que essas vacinas estão aí na frente. Obrigado, Helena. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou só relatar que, evidentemente, muitas pessoas estão parabenizando pela sua palestra, chamaram a atenção sobre os parabéns do André Pup, que é o ex-presidente da Sociedade de Farmacologia, do Marco Aurélio, e dos demais, todos em contato com a sua apresentação. Próxima pergunta é a nossa querida Regina Marcos, que está perguntando o seguinte: considerando que Israel já vacina 100% da população acima de 70 anos, no início de janeiro, eu pergunto, foi divulgada a redução da Covid-19 nesta faixa etária especificamente? Então, os dados de Israel são bem recentes e eu ainda não vi nenhuma publicação, são dados de mídia. Então, assim, é difícil a gente avaliar, às vezes, esses dados, né? E eles, o que eu li, é que eles ainda não conseguem afirmar que essa redução da circulação do vírus e os dados de baixa hospitalização que vêm sendo divulgados estão diretamente relacionados com a vacinação, porque eles também implementaram uma quarentena aí bastante rigorosa nos últimos meses. Então, isso também pode ter contribuído pelo baixo número de hospitalizações e do número de infecções. Talvez seja um balanço que a gente está vendo aí da implementação da vacina e também de dados e também da implementação de medidas rigorosas de isolamento social. E a gente não tem aí 100% ainda da população vacinada, a gente tem 46,5%
5%, se não me engano, da população vacinada em Israel. Mas, com certeza, isso está contribuindo aí para casos de hospitalização, principalmente nessa faixa etária aí mais acometida. Mas vamos ter que aguardar um pouquinho mais para a gente ter esses dados aí compilados e analisados em detalhes para a gente conseguir ter essa resposta. Você está no mudo, François. Da Roseli, da Godin, da Unifesp, uma pergunta que muita gente se faz também, é como fica a eficácia das vacinas no caso de surgimento de novas variantes com mutações na proteína spike. Quando você pensa nessas mutações, é correto dizer que vacinas desenvolvidas com vírus atenuado, como a Coronavac, levam vantagem em relação às vacinas de RNA, como da Pfizer, vectores virais, como da Oxford AstraZeneca, e aquelas baseadas em proteína? Boa pergunta, Roseli. Como eu falei assim, no finalzinho da minha palestra, essas mutações na proteína spike são uma preocupação, sim. São uma adaptação natural do vírus a partir da circulação dele e a partir também de uma pressão seletiva aí de muitas pessoas já imunes. Mas são uma preocupação, sim. Se vacinas de vírus inteiro levam uma vantagem ou não, isso ainda é discutível. Porque qual é o foco do desenvolvimento de uma vacina? É justamente você criar anticorpos neutralizantes contra a proteína spike. Porque é ela que faz a interação com o receptor celular, ACE2, né? E promove a entrada da célula. Os desenvolvimentos até agora analisaram anticorpos neutralizantes e resposta celular contra a proteína spike. Ainda não foi analisada aí anticorpos neutralizantes contra outras proteínas da cápsula viral. Então é difícil a gente afirmar se elas levam vantagem ou não. Eu diria que vacinas, por exemplo, de RNA levam uma vantagem no caso de uma atualização. Porque como são vacinas de desenvolvimento muito rápido e são vacinas sintéticas, se a gente precisar promover aí, mutações dirigidas nessa molécula de RNA, isso vai ser feito muito rapidamente. Da mesma forma como vacinas de tecnologia de adenovírus. A gente pode trocar aí a spike desse adenovírus, atualizando essas mutações através de mutações sítio-dirigidas e já desenvolver uma vacina, já obter uma vacina aí atualizada com essas novas variantes. Para o desenvolvimento de uma vacina de vírus inteiro, a gente teria que isolar essa nova variante, cultivar ela na cultura de célula, esperar que essa nova variante tenha aí a mesma capacidade de replicação na cultura de célula que a gente teve aí nesse desenvolvimento inicial do vírus que foi isolado. Então, em termos de desenvolvimento, vacinas de vírus inteiro têm uma certa desvantagem, porque para atualizar essa vacina a gente vai levar um certo tempo maior. Mas o que a gente tem que fazer é avaliar constantemente a neutralização, né, dessas pessoas que já foram vacinadas, avaliar o soro dessas pessoas que já foram vacinadas contra esses variantes. E o que tem se visto atualmente é que o título de anticorpo neutralizante, como mostrei no slide anteriormente, que o título de anticorpo neutralizante está diretamente relacionado com a eficácia da vacina. Então, se a gente tem altos títulos de anticorpos neutralizantes, a gente espera que a gente tenha uma neutralização mais eficaz, inclusive com essas variantes, como ainda está se vendo. Se o vírus acumular mais mutações de maneira que ele consiga escapar a esses anticorpos neutralizantes, a gente tem que se preocupar. E aí não é só com uma vacina ou outra, é com todas. Possivelmente a gente vai ter que fazer uma atualização de todas as vacinas, e no momento a gente não consegue ver que uma vacina de vírus inteiro vai ter uma vantagem em relação a isso. Vamos ter que estudar isso melhor. Helena,
uma pergunta, seguindo a ordem cronológica, né? O Marco Aurélio Martins está perguntando por que o Brasil não conseguiu avançar significativamente para fases clínicas com os seus candidatos vacinais. Isso é uma boa pergunta. Que é uma pergunta que eu, trabalhando com desenvolvimento tecnológico, me faço todos os dias, né? Temos poucas vacinas totalmente nacionais desenvolvidas e implementadas, né? Infelizmente, assim, a gente precisa de investimentos de longo prazo e investimentos, digamos, financeiros robustos para que a gente chegue a uma vacina totalmente nacional. Estima-se que a gente gaste aí na ordem em torno de $1 bilhão para a gente conseguir desenvolver, estudar em fases pré-clínicas, em fases clínicas e registrar uma vacina até o final. Então, o desenvolvimento completo é muito caro, principalmente quando você chega aos estudos de fase clínica, né? Então, a gente precisa de investimentos robustos, não só investimentos financeiros, mas de áreas de desenvolvimento. A gente tem um gap aí no desenvolvimento que a gente vem tentando cobrir na Fiocruz, mas que a gente ainda não chegou no finalmente, que é a parte de escalonamento. Então, nós estamos construindo na Fiocruz uma planta piloto, que é uma área de escalonamento e de produção de lotes clínicos, de maneira que a gente possa avançar rapidamente para uma fase clínica. Então, a partir do momento que a gente desenvolve a vacina na bancada, a gente estabelece aí nosso escalonamento desse processo produtivo, a gente precisa de uma área que tenha condições de boas práticas de fabricação, né, o que a gente chama de BPF, para que a gente possa produzir essa vacina em grau clínico para que ela possa chegar ao estudo clínico de fase 1. E hoje a gente não tem uma área exclusiva para isso, então a gente depende, às vezes, de concorrer com áreas produtivas que parem a sua produção para a gente usar essa área para desenvolver lotes clínicos. E eu acho que isso é uma das razões também, além do investimento em desenvolvimento de produtos, pela qual a gente demora mais comparado com outros países que já têm toda uma estrutura e altos financiamentos para o desenvolvimento de uma vacina do início ao fim. Obrigado, Helena. Mais uma pergunta da professora Alessandra Acco. Como fica o controle da pandemia, considerando que vários países ainda não começaram a vacinação? Via de regras, países de menor poder aquisitivo e com poder menor de negociação. Há prospecção em termos mundiais para o controle da pandemia baseada na vacinação ou previsão sobre achismo nesse momento? Então, um dos focos dessa coalizão COVAX, que é uma união aí da OMS com o CEP, com a ATC Accelerator, que são várias entidades preocupadas e que sempre com foco em respostas rápidas à pandemia e coberturas em países em desenvolvimento e países ligados ao Gavi, é essa. Então, o foco da COVAX é não só trazer vacinas, financiar vacina, não está me ouvindo, François? Está me ouvindo? Você está no mudo. Também preocupada em fazer uma cobertura de países em desenvolvimento e que não têm condições de comprar suas próprias doses ou transferir suas próprias tecnologias. Então, a COVAX tem esse foco. Essas vacinas, assim que prontas, produzidas e registradas nos países, elas serão doadas, digamos. Então, a COVAX tem uma reserva humanitária para isso, para fazer essa cobertura. Mas, como você falou, isso não vai ser
uma cobertura a curto prazo, a gente vai demorar aí não só para fabricar essas vacinas, mas para entregar e para que essas vacinações sejam implementadas nesses países. Então, isso é um desafio realmente para 2021. Mas o foco dessa coalizão a gente só vai ter todos protegidos se o planeta estiver protegido. Então, não adianta alguns países correrem, quer dizer, adianta, né? É importante que todo mundo corra para implementar seus programas de imunização, mas a gente só vai ter um freio aí na pandemia se todos estiverem protegidos, e isso só vai vir ao longo do tempo. Então, a gente acredita que aí até 2022 a gente não consiga uma cobertura grande no planeta todo, até por conta da capacidade limitada de produção das vacinas já registradas. Mas existem sim iniciativas para isso. Obrigado, Helena. Uma pergunta da Beatriz. Muito se discute sobre gargalos na cadeia produtiva dos insumos para essas vacinas mais modernas, como as de RNA e de adenovírus. Como você vê o impacto destas novas vacinas para o futuro da indústria? Essas novas vacinas vão impulsionar a cadeia produtiva? Ótima pergunta. A gente tem duas perguntas aí, né? A primeira questão dos insumos para a produção, né? E a gente já vê, sim, gargalos na produção dos insumos para a produção. Então, isso é uma questão que não é só ligada a vacinas de RNA, mas a qualquer vacina. Então, a gente vê uma concorrência interna por meios de cultivo, por bolsas de cultivo de células, a gente vê uma concorrência por equipamentos de produção, isso já está acontecendo. Mas a gente vê também que os produtores desses insumos estão numa corrida e imbuídos para conseguir entregar a tempo tudo que é necessário para produzir vacinas, não só de RNA, mas de cultivo também celular. E a outra pergunta é o impacto, né, dessas vacinas no futuro da indústria, né, vacinas de novas tecnologias como RNA e adenovírus. O impacto é maravilhoso, né? A gente até então, por exemplo, a vacina de RNA, tínhamos muitas vacinas em estudo clínico, mas nenhuma delas registradas. Elas mostravam aí serem plataformas promissoras, mas que estavam começando ainda seus estudos de fase 3. Então, a gente ainda não tinha avaliado a eficácia dessas vacinas. E agora a gente vê os primeiros resultados de eficácia dessas vacinas. Então, com certeza, isso vai abrir o caminho para o uso dessas vacinas para outras doenças. Porque já demonstraram que elas são eficazes na prática clínica, né? E isso vai trazer aí, talvez, quem sabe no futuro, substituição de rotas mais clássicas para algumas doenças. Mas isso vai depender também do patógeno, porque para alguns patógenos a gente precisa de uma resposta mais de anticorpos neutralizantes, para outros patógenos a gente precisa de uma resposta mais voltada para uma resposta celular citotóxica. Então, isso depende também da doença que a gente vai estudar e da rota de plataformas que a gente vai usar para o desenvolvimento dessa vacina. Mas, com certeza, aí, essas vacinas novas já abriram um caminho que é sem volta. Então, e é sem volta de uma forma boa de se dizer, né? É um caminho que abriu aí a perspectiva de desenvolvimento de outras vacinas a curto prazo. Obrigado. Uma pergunta da Maria Fernanda de Paula Werner. Ela pergunta se é possível analisar a eficácia das vacinas nas novas variantes em laboratório, incluindo a de Manaus. Você já respondeu mais ou menos, mas talvez queira um pouco mais de detalhe metodológico, né? Então, Maria Fernanda, essa é a preocupação, a sua preocupação é a preocupação de todos agora. O que está se avaliando no momento é isolando essas variantes em laboratório, o que a gente faz, e a gente
avalia se o soro dos pacientes vacinados com essas vacinas, que os estudos clínicos, onde essas pessoas se vacinaram nos estudos clínicos de fase 1, 2, então esses soros já estão disponíveis nos laboratórios, a gente avalia frente à neutralização desse vírus. Então, a gente cultiva esse vírus no laboratório, incuba esse vírus na presença do soro desses pacientes que já tomou 1 ou 2 doses dessa vacina e ver se os anticorpos presentes nesse soro são capazes de frear a replicação desse vírus no cultivo celular. Então, isso que a gente chama de um teste de neutralização. Esse teste de neutralização, ele mostra que esse soro, esse anticorpo presente nesse soro, foi capaz de, por exemplo, impedir com que esse vírus replique na cultura de célula e em que potência, né? Então, o que a gente viu é que para algumas variantes, a potência de neutralização desse soro já caiu em torno de 6 vezes. Ainda há neutralização, mas não tão eficaz quanto antes. Mas eu sempre gosto de lembrar que a resposta imunológica, ela tem tanto uma resposta humoral, que é essa resposta de anticorpos, quanto também um braço de resposta celular. Então, isso também precisa ser avaliado. Se a resposta celular, por exemplo, citotóxica, ainda está mantida contra essas variantes, que é uma resposta muito eficiente e muito importante no braço aí da imunização. Então, isso é uma preocupação. Estão saindo os primeiros resultados mostram em laboratório que ainda existe uma eficácia, uma proteção, uma neutralização, mas eficácia à vera a gente só vai ver nos estudos clínicos. E aí a gente pode mencionar aí na África do Sul, os primeiros resultados com a vacina de Oxford-AstraZeneca mostrou que a eficácia era apenas de 20%. Ainda existe um pouco de crítica em relação a esses resultados que surgiram, porque foi num grupo pequeno de pacientes, todos adultos, jovens e que não fazem uma doença grave. Então, a gente não sabe se essa eficácia realmente é baixa em uma doença grave, mas se mostrou que para essa variante aí na África do Sul, a eficácia nesse grupo pequeno aparentemente caiu. Até o governo da África do Sul tomou a decisão de não implementar essa vacina ainda no seu programa por conta desses resultados. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho em relação a isso, mas o que eu posso dizer, por exemplo, em relação ao Oxford-AstraZeneca, é que eles já estão estudando e discutindo aí com as agências regulatórias a atualização das suas construções, já incorporando possíveis essas mutações já vistas nessas variantes. Um complemento dessa pergunta, porque já estamos indo para o final, né? E não tem mais outras perguntas no chat. Você sabe quais são as células que são usadas nesse teste de inativação? Por exemplo, para os antivirais, né, vários trabalhos mostraram que a eficácia, né, dependia da célula usada e que algumas substâncias que mostravam eficácia in vitro não se reproduziam em estudo clínico e, aparentemente, porque as células usadas para a replicação, invasão e replicação do vírus era diferente. Essas células são bem padronizadas, todos utilizam a mesma célula ou não? Excelente pergunta. Essa questão da padronização digamos, um problema quando a gente quer comparar resultados de eficácia e de imunogenicidade entre as vacinas desenvolvidas. Normalmente, para o SARS-CoV, ele replica muito bem numa célula chamada célula vero. Então, todo mundo usa a célula vero. Agora, se são de origens semelhantes, eu não sei responder, isso teria que ser visto. O que a gente teria que ter é padrões de soros
que pudessem ser esse mesmo soro ser usado como um padrão por todos os desenvolvedores para que a gente pudesse comparar os resultados e normalizar esses resultados, mas a gente ainda não tem esse soro padrão para que a gente possa comparar os resultados. Além disso, muitos desenvolvedores, por conta da dificuldade de você cultivar o vírus selvagem, estão usando pseudovírus, ou seja, vírus modificados que carregam a proteína spike do SARS-CoV, mas não é o vírus SARS-CoV selvagem. Isso também muda os resultados de neutralização. Então, isso também dificulta a comparação dos resultados. Mas a célula Vera é uma célula boa, porque é uma célula que não produz interferon, que poderia também influenciar nesse resultado aí de neutralização do vírus, porque o interferon impede com que o vírus replique, né? Mas a célula não tendo interferon, replica muito bem na célula Vero, em altos títulos. Então, isso é um ponto positivo para usar essa célula, e nesse ponto todos os desenvolvedores estão usando a mesma célula. Obrigado, Helena. Agora vou passar rapidamente para o Emiliano para poder fechar a sessão, dando uma informação muito importante quanto à necessidade do registro. Obrigado. Emiliano, é com você agora. Obrigado, François. Mais uma vez agradeço a excelente palestra da doutora Helena Caride, muito oportuna, muito rica em informações. Eu acho que pela quantidade de perguntas e curiosidades e dúvidas, mostrou a importância do tema, a relevância, o impacto da abordagem. Muito obrigado por nos proporcionar essa discussão, professora. Bom, eu que agradeço. Gostaria de solicitar aos colegas que façam o registro da presença na atividade de hoje. O registro da presença é muito importante para as nossas estatísticas de acesso no espaço SIG, ok? Então, se vocês puderem acessar esse endereço, www.root, só um instantinho, por favor, www.root.rnp.br/presença e presença sem a cedilha, vocês serão encaminhados para a homepage de registro de presença, e nessa homepage basta vocês se identificarem, selecionar dentre todos os SIGs apresentados o SIG Farmacologia e Terapêutica e incluir a senha 02021. Com essa senha aqui, se consegue fazer o registro apropriado no sistema da RNP vinculado ao nosso SIG Farmacologia. Bom, considerando, como já havia comentado, as nossas atividades, a nossa próxima atividade ocorrerá, deixa eu aumentar aqui para ficar mais nítido, ocorrerá no dia 3 de março, excepcionalmente numa primeira quarta-feira do mês de março, também sob a temática especial Covid, na qual será abordado o tema melatonina natural produzida no pulmão e a proteção contra coronavírus. Essa atividade será proferida pela doutora Regina Marcos, da USP, tendo como moderadora a doutora Cláudia Silva, da UFRJ. Então, destacando que, excepcionalmente, no mês de março, a nossa atividade SIG ocorrerá na primeira quarta-feira do mês. Destacando também uma segunda excepcionalidade em abril. Tá? Mas eu gostaria de destacar ainda que no dia 17 de março, na nossa terceira quarta-feira do mês, também teremos a atividade SIG. Ou seja, em março teremos duas atividades. Uma na abordagem especial Covid e outra na nossa agenda convencional. Em abril, excepcionalmente, na segunda quarta-feira do mês, no dia 14, teremos a atividade trabalhando a temática de fisiopatologia e perspectivas no tratamento da migrânia, proferido pela doutora Juliana Chichorro, do Paraná, e tendo como moderadora também a doutora Alexandra Aco, do Paraná. As outras atividades ocorrerão conforme a agenda habitual, sempre na quarta-feira do mês.
Okay? Então, toda essa agenda já está disponível no site das BEFT, e lá também vocês podem fazer o download em PDF dessa agenda, para que vocês assinalem e marquem o espaço devido na agenda de vocês. Tá? Agradeço a presença de todos. Reafirmo a necessidade de registrar minha presença. E, mais uma vez, finalizamos dentro do horário, numa palestra muito rica e muito dinâmica da professora Helena Caride, na qual já agradecemos pela oportunidade. Eu acredito que muitas dúvidas ainda foram excitadas e estimuladas, o tema não se esgota por aqui, né, doutora? Certamente. A doutora Helena Caride havia disponibilizado o e-mail dela, então helena@bio.fiocruz.br. Caso tenham interesses, podem entrar em contato, né, doutora, para dúvidas, e perguntas e discussões e cooperações, né? Por que não? Então, certamente, é esse momento, essas oportunidades de conexão que o SIG Farmaco proporciona também, além de difundir o conhecimento, a capacidade de podermos propor interações entre diferentes grupos espalhados pelo Brasil, a considerar o nosso alcance e a nossa penetração. Então, acredito que podemos encerrar por aqui, caminhar para o encerramento da nossa atividade de hoje. Agradeço também ao professor François Noel pela moderação na atividade, e toda a equipe, vamos dizer assim, no backstage, né? A doutora Cristina Velar, o Paulo Guedini e Roseli Godinho. Obrigado pela oportunidade de trabalharmos em equipe no SIG Farmaco. Considerando o nosso tempo, eu acredito que se alguém quiser fazer mais algum comentário, algum comentário final, podemos abrir. E, a partir de agora, então, eu desligo a gravação para fins